Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, 8h30 da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas e, claro, falar de livros, livros, livros por todos os lados. Para quem vem acompanhando, já nesse comecinho de semana, já recebemos muita gente aqui no projeto e isso vai continuar até sexta-feira. Depois a gente para e só volta na segunda, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve ou dá o estrelinha no Spotify para que vocês possam acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá bom? Aqui no canal. Muito bem, para a gente continuar esse ritmo frenético de literatura, a gente vai bater um papo agora, vai conhecer, vai conversar, vai trocar uma ideia com a escritora nacional Ana Ribeiro. Ela que tem no mercado o livro chamado Os Celestiais. Super topou bater papo com a gente para falar sobre processo criativo, processos de construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas, tá? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora já entrou? Deixa eu ver aqui. Estênio, querido, um beijo. Nossa autora ainda não entrou, já já ela deve estar chegando por aí. Enquanto isso, a gente aguarda, né? Lembrando que quem não assistiu a live que aconteceu dentro da Igreja Histórica aqui no Rio de Janeiro, Nossa Senhora do Carmo, a live está disponível aqui no podcast. Gente, foi incrível conhecer essa igreja histórica, onde Dom Pedro I e II foram coroados, onde a princesa Isabel foi batizada e casou, onde eu gravei para vocês os restos mortais de Pedro Álvares Cabral, o primeiro cardeal daqui, que foi o Arco Verde. Nossa, foi uma live incrível. Então tá tudo gravado aqui no podcast ou lá no meu Instagram, MoniqueMM18, tá bom? Só acessar para que vocês possam acompanhar e assistir. Vamos ver cadê a nossa autora? Não sei se é a primeira vez, pode ser que ela esteja perdida aí em algum lugar, né? A gente não sabe. Vamos ver. Vamos aguardar ela entrar. Ah, ela entrou aí, ó. Peraí. Ana, querida, vou aceitar aqui. Olá, Oi, Ana, tudo bem? tudo bem? E você? Eu estou ótima, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas do mês de outubro. Muitíssimo obrigada, tá, querida? Nada, obrigada a você. É tua primeira live literária? Isso, a primeira de todas elas mesmo, porque eu nunca apareci em uma live aqui também. Tá nervosa? Eu tô bastante. Ai, que delícia! É assim que eu gosto, com a escritora bem nervosa. Ai, brincadeiras à parte, falar sobre livro é muito bom, principalmente
quando é o nosso livro, né? A responsabilidade de estar ingressando você aí na primeira live literária é muito grande. Então, divirta-se, vamos dar boas risadas. Eu tenho certeza que depois você vai querer fazer live até dizer chega, porque é uma delícia. Ô, Ana, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Qual lugar do Rio de Janeiro? É Zona Norte, aqui perto de Riachuelo, perto do Meier, aqui. Eu sou da Tijuca! Mentira! Menina, tava aí, ó. Tava aí. O quê? O meu marido, ele trabalha aí na Tijuca. Menina! Vamos fazer essa live presencialmente! Ai, tem que fazer um encontro. Ai, se eu soubesse, tinha marcado pra gente fazer presencial. Não tem problema. Outras lives virão e a gente vai fazer presencial. Ai, que coisa boa. Vamos marcar um café? Ai, vamos. Vamos, no Shopping Cafézinho de escritoras. Vamos lá pro Shopping Tijuca ou pro Nova América? Qual é o mais perto? Daqui eu acho que é o Nova América. Nova América, então. Não tem problema. Eu vou pro Nova América. A gente toma café, troca figurinha. Tijuca gente... também não tem problema, não. A gente tá sempre por lá também. Melhor ainda. Até porque teu marido, né, trabalha aqui na Tijuca. Todo dia ele tá lá. Porque ele sempre almoça ali, né? Aí já viu. Ah, que maravilha. Coincidência, gente. Coincidências da vida, porque eu não sabia que a nossa autora era da Tijuca. Oh, coisa boa. Pertinho, eu sabia. Pertinho, né? Pois é. Agora, Ana, me diz uma coisa. Esse seu livro, Os Celestiais, tu tem físico dele aí? Não, eu ainda estou escrevendo ele pelo Wattpad, está na primeira versão ainda do manuscrito, e aí eu estou postando todos os capítulos por lá enquanto eu escrevo. Eu devo finalizar ele daqui a uns 5 capítulos mais ou menos, tá na reta final, para depois dar aquela revisada, né, ver o que ficou de pontuação que tem para melhorar, antes de lançar ele no físico. Mas eu tenho previsão de lançamento dele para o ano que vem. Muito bem, então temos uma escritora aí que está vindo do Wattpad. O livro está sendo produzido, ou seja, tu tem planos de colocar ele no site da Amazon? Sim, eu quero fazer ele tanto na Amazon, né, pelo Kindle Unlimited e por físico. Aí eu tô até em busca de editoras, né, para dar uma olhadinha, ver como é que eu posso fazer, com quem eu posso publicar, fazendo essa busca de mercado, né, para conseguir lançar ele no ano que vem. Eu já sei que demora um tempinho aí para poder as editoras darem uma olhada, então tem assim um tempo de 4 meses para eu poder esperar um retorno de alguma delas. Então eu sei que vou ter que correr para ver se eu consigo lançar ele no ano que vem ainda. Pois é. Você tem dois formatos aí. A publicação independente e a publicação por editora. Qualquer caminho que você escolha, o processo é árduo. Principalmente se tu escolher o independente. Porque o independente você vai estar à frente de diagramação, revisão, capista. Você vai ter que procurar profissionais qualificados para colocar a tua história, o teu livro apto, por exemplo, no site da Amazon, que é universal e lá, né? Agora, se você publicar por uma editora, a editora vai fechar um contrato com você, leia este contrato, pelo amor de Deus, cláusula por cláusula, e aí, né, eles vão produzir o teu livro e vai jogar em todas as plataformas. Você não vai ter um acesso direto ao teu livro ali,
o tempo todo. Então, assim, a capa tá boa, o que que você tem de ideia de capa? Aí você vai mandar para eles vão te devolver. É um processo longo. Seu livro, se você está planejando terminar ele esse ano, é provável que ele só chegue no mercado final de 2024. Por Aí, por conta disso mesmo que eu comecei a correr com tudo ao mesmo tempo. Eu tô com uma capista já, fazendo a capinha dele. E, inclusive, tipo, eu criei a capa e pedi para ela fazer, no caso, um formato ali parecido do que eu já tinha, que eu não quero fazer mudanças, porque eu gostei muito da capa que eu fiz. Aí eu falei, assim, não quero mudar muito. E aí ela vai fazer o restante da capa, né, pro físico. Mas eu tô correndo também com leitora crítica ao mesmo tempo. Tem duas leitoras críticas, já está passando por revisão. Elas estão acompanhando esse processo comigo. E para poder também, inclusive até ajuda, porque uma delas ela vai ali no olhinho do olhinho falando, olha só, amiga, aqui você tem que ver não sei o quê, talvez seja melhor inverter. É maravilhoso, porque eu sinto assim que depois que eu comecei a fazer, né, o andamento da leitura crítica, enquanto eu estava escrevendo, minha escrita ela evoluiu muito, né? Com aquelas pequenas diquinhas, tipo, só inverter uma frase e já faz um efeito do caramba num trecho. Sim. E aí, tô correndo com tudo isso ao mesmo tempo para ver se a gente consegue. Pois é. Eu sei que a ansiedade de publicar livro é muito grande. Esse é o teu primeiro livro, né? Isso, é o primeiro. Eu sei que a ansiedade é muito grande, mas preste atenção que eu vou te falar. Quando o teu livro estiver pronto, você ainda vai encontrar erro. Uhum. Então, não corra com a tua obra. Deixe ele marinar. Você tem que deixar a tua história marinar. Tem todo um processo ali para que a tua história ganhe vida. Porque eu já passei por isso, gente. Eu quis correr com as minhas histórias, atropelei tudo. Foi um caos na minha vida publicar meus livros. E agora eu estou tendo que refazer o caminho todo. Mas se eu posso te dar uma dica não corra. Marine, produza dentro do tempo que tiver que produzir. Porque depois você vai ter que refazer a história toda. E isso não é legal. Porque outros projetos começam a acontecer. Você vai querer escrever um monte de história. E aí? Como é que vai ficar? Entendeu? Faça com calma. Esse é um problema real dos escritores, né? Porque a gente não pode ver uma ideia boa que a gente quer ir lá e falar assim, não, eu tenho que botar essa ideia em prática. E isso é muito difícil de controlar no dia a dia, porque eu tô me segurando, eu tô com tanto plot na gaveta, que às vezes eu penso, eu falo, gente, eu preciso escrever, mas aí eu lembro e falo, não, eu tenho que focar nesse livro e acabar esse livro antes dos outros. E aí o meu marido ele me ajuda muito, né? Que sempre que eu falo, amor, eu acho que eu vou, ele, não começa de novo, não, foca aí. Aí eu, ok, vou focar. Aí ele tenta segurar um pouquinho a minha ansiedade, porque realmente eu sou muito ansiosa, dependendo de É assim mesmo, é normal. Agora, os Celestiais, a capa que tu me mandou, é essa capa original que vai ficar ou não? Isso vai ser mais ou menos isso daí. Ela vai complementar com algumas coisinhas para poder fazer aquela orelha, né? Quebra de página e tudo mais, a lombada. Mas vai ser tipo isso, nesse estilo assim de capa mesmo. Eu pedi pra ela fazer, mas vai ficar nessa vibe. Você começou a escrever essa história no Wattpad quando? Acho que foi em 2021. 2021. 2021. Qual é o teu perfil no Wattpad? É Ana B. Ribeiro. Ana B. Ribeiro. Então, galera, já corre lá, já acompanha, já segue no Wattpad, enfim, já salva lá o perfil da autora para que vocês possam conhecer a escrita dela, do que se trata a história, porque o que me parece aqui é que os Celestiais, a lenda de Elia, falei certo o nome do personagem? Elia? A lenda de Elia, é isso? É Elia, no caso. Elia. Elia. Ok.
Tem muita gente que tem essa dúvida mesmo. Os Celestiais, a lenda de Eliá. Os Celestiais, a lenda de Eliá. Agora eu acertei. Esse é o primeiro livro. Quantos livros serão? 3, para ser trilogia. Teremos uma trilogia já com porta de entrada no mercado. Muito audaciosa, né, gente? Eu tava pensando nisso, eu falei, gente, onde que eu me meti aqui? Porque eu comecei logo com uma trilogia, com o primeiro livro. Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas a gente vai, de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai. Vai sair, tem fé que acabou. Exatamente. É muito corajosa ingressar aí com uma trilogia. Agora, até agora lá no Wattpad, quantos capítulos você postou? 22. 22. Você acha que chega o quê? 30? Deve chegar nesse daí. Uns 30 e pouquinhos capítulos que eles vão 30. fechar. Você vai botar o final lá também? Vou deixar ele inteiro ali, vou finalizar ele pelo Wattpad. Aí depois de finalizado eu vou esperar, né? Falar assim, gente, ó, tanto tempo lá disponível ainda, e depois eu vou retirar. Aí eu vou fazer todos os ajustes e lançar ele pela Amazon e depois, né, o físico. Muito bem. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Os Celestiais, a lenda de Eliá, o livro diz o seguinte: Eliá acaba de descobrir um lado de sua vida que sua mãe ocultou por muito tempo. Algo que alegou esconder para seu próprio bem. Algo inevitável. Primeiro, quem é Eliá? Eu vou perguntar. Assim, como falar sobre o livro sem dar spoiler, né, gente? Essa é uma tarefinha muito difícil. Primeiramente, vocês conhecem Eliá como uma humana, né? Isso assim, logo no início do livro, então assim, não é nada, nenhum spoiler grandioso. Ela já descobre que ela não é humana e que, como diz ali, né, na sinopse, ela é um símbolo de um mau presságio para toda uma civilização. Então, assim, logo no primeiro capítulo já começa com ela descobrindo tudo isso sobre a vida dela. E ela é uma pessoa que, assim, a mãe dela controlava muito, tinha muito medo que ela saísse e tudo mais, e ela sempre foi diferente, sempre se sentiu meio diferente, porque ela, de nascença, sempre teve a cor do cabelo dela azul. Isso, assim, para um humano não é normal. Para um humano não é muito normal. E aí, acabou que, aí, no decorrer disso, né, ela vai descobrindo mais sobre esse lado que a mãe dela conta, sobre ser essa reencarnação, né, da Celestial da Lua, e descobrindo que por ladeira abaixo, né, a estrada dela, basicamente. Esse livro é cheio de ladeira abaixo mesmo, só treta acontecendo. É isso aí. Diego, amor, um beijo. Agora, Eliá é uma personagem feminina. Você já colocou aí pra gente que a mãe dela parece ser muito super protetora e que ela tem um diferencial, que é esse cabelo azul. Poderia ser qualquer outra cor, mas você escolheu o azul. O que o azul significa para você para ter colocado o cabelo dela dessa cor? É uma boa pergunta. Porque eu acho que eu acabei associando mais o azul, assim, na questão da noite, porque, assim, noite, água, tem muito essa questão do azul, né? Porque ela é celestial da lua. E aí eu acabei trazendo isso, porque no livro existe o celestial do sol e a celestial da lua. Ela controla as sombras. Isso, celestial. Celestial. Celestial, entendi. E aí ela controla as sombras, a água e o ar. E ele, sendo o oposto dela, controla a luz, o sol, né? A luz, a terra
e o fogo. Então, assim, eles são meio que dois opostos ali, né? E no caso, assim, desculpa, eu não sei se eu consigo mais te dar spoiler, mas a base do livro é basicamente isso. Tem esses dois celestiais que são um oposto do outro, né? E ele já inicia odiando ela por causa dessas Não, mas coisas que aconteceram. peraí. Quem é ele? Que eu me perdi. Qual é o nome dele? Luca Preston, que é o segundo personagem principal. Ok. Ele é o celestial do Sol e ela da Lua. São os Exatamente. opostos. Ah, E aí muito tem bem. dois pontos de vista, que é o ponto de vista dela e o ponto de vista dele. Pois é, ainda nem tinha chegado no Lucas porque ele não foi me apresentado aqui. Eu queria saber, na verdade, eu queria primeiro, antes da gente chegar no Lucas, eu queria entender justamente essa relação da mãe dela com ela, porque você falou que ela é muito super protetora, que tem um segredo ali e que as coisas vão se revelar logo no primeiro capítulo. Então, assim, essa mãe, ela acompanha a história junto com o leitor e junto com a Elia ou não? Assim, parcialmente, porque logo no início a mãe dela, ela não sabe o que aconteceu com a mãe dela. Ela tem que fugir, tem que fugir, e aí, enfim. A mãe dela então fica meio ausente por um tempo, mas ela retorna para a história, e aí é descoberto mais coisas sobre ela e sobre o passado dela, coisas que a mãe dela não contava, e vai incrementando mais na história. Mas a mãe dela fica um tempinho ausente, depois, né, aparece no início, fica um tempinho ausente, depois retorna para a história, para poder trazer mais surpresas pra gente. Que são os famosos spoilers, né, gente? Agora, a Elia tem quantos anos na história? 21, os dois. 21. Continuando aqui, agora, com a iminência de perigo, Elia tem que manter a distância daqueles que a perseguem, com uma sede insaciável de capturá-la ou até mesmo matá-la. A gente já viu aí que esses segredos vão trazer alguns inimigos e que a autora insere uma trama, uma perseguição, conflitos ali no meio da história. Você falou que ela é da Lua, ela é celestial da Lua. A gente, quando fala de personagens que estão perseguindo ela, querendo matar ela e etc., como seu livro é voltado para a fantasia, que personagens são esses? São humanos também? Ou você criou um estilo de não humano na tua história? Eu criei o estilo de não humano. Tem os humanos são citados, né? Porque ela vive em meio aos humanos antes disso tudo acontecer. Mas existem, assim, elfos, as outras criaturas mágicas, né? Místicas, que ela estava descobrindo que tudo é real ali. E depois, no caso, assim, o que ela é de verdade, né? É uma espécie nova que eu criei, que é como se fosse um humano evoluído, né? Que são os seres áureos. Só que, diferente dos humanos, eles conseguem usar a magia de forma que eles não precisam assim, ter um artefato mágico para isso, porque eles têm vasos sanguíneos que transportam a magia no próprio corpo. Então eles não precisam de nada. Eles só usam tudo. E aí. Conclua. Acho que tá um barulhinho aqui. Você inseriu na tua história uma dinâmica muito diferente, né? Apesar da gente ver bastante em fantasia, a gente está lidando com elfos, a gente está lidando com celestiais, a gente está lidando com humanos e não humanos. O que te inspirou a escrever essa história? Muitas coisas. Porque eu sou louca por fantasia, né? Então, assim, eu assisto bastante coisas com fantasia. E uma das. Eu inclusive, estava fazendo um post hoje
sobre isso que eu vou postar ali em breve lá, que é sobre coisas que inspiraram a escrever. E aí eu citei 3 livros, que um deles é nacional, né, que é Alice, o Elemento Alfa, que é da Priscila Gonçalves, acho que é o nome dela. O outro foi de Sangue e Cinzas, não sei se você conhece. E o terceiro que eu citei foi Avatar, porque Avatar, enfim, esse reino de terra, água, fogo, ar, todas essas coisas assim. E tem um pouquinho de tudo, um pouquinho do misticismo, que eu também leio, estudo algumas coisas sobre magia, né, alta magia e tudo mais. Tem a magia em todas as religiões, né? O conceito dela mais cru. E acabo pegando referência um pouquinho de cada lugar, entende? Aí foi Alice Elemento Alfa, porque tem esse negócio deles terem um laço de parceria e tudo mais, eu acabei me inspirando um pouquinho ali. No Avatar foram a questão dos elementos, de Sangue e Cinzas, peguei um pouco da dinâmica do casal que eu amo, o Castil e a Pop juntos. Então, assim, a essência, aquela essência Castil e Pop, assim, tem nos dois, né, do Sol e da Lua. Tudo, assim, com um pouco de tudo. E nasceu os Celestiais, né? Fui escrevendo, assim, tinha uma ideia base e fui jardinando ali outras coisas, né, que estão muito na minha vida. Quer dizer, ela pegou um pouquinho de cada coisa, só faltou o Tolkien ali para ela inserir, jogar no liquidificador, fazer uma massa e dar vida às celestiais. Muito bom, assim é que eu gosto, essa mistura que dá certo. Bom, na 10ª reencarnação da Celestial da Lua, no dia de seu despertar, o mal ressurgirá, trazendo o abismo de volta à vida, e com ele os céus perecerá, sucumbindo às sombras de sua insanidade. Você colocou reencarnação na tua história? Tu acredita Sim. em reencarnação? Sim, também. Não acredito. E aí eu botei, né, no caso ela é a reencarnação ali, e tem esse negócio desse mal aí que ele vai sendo descoberto ao longo da história. A gente está falando de 10 reencarnações, hein? Não deu para evoluir, não, a personagem, o mal? Então, acontece que assim, tem esse negócio das memórias, né? Que antes os celestiais eles vinham com as memórias e aí eles descobrem que esses dois perderam. Aconteceu alguma coisa ali no meio de campo que eles perderam as memórias deles e vieram tipo cruz como se fosse só essa reencarnação aqui. Então eles não lembram das vidas passadas, eles não lembram de nada assim nesse sentido. Né? E aí vai nascendo um outro caos derivado desse caos passado. Gente, imagina o segundo volume dessa trilogia. Como é que não deve estar chegando no mercado, gente? Ai, sonho. Agora, me diz uma coisa, Ana, essa tua história, né, que vem aí inserindo um monte de aventura e magia. Você colocou, por exemplo, um romance hot nela? Sim. Ou não? Sim. É que, assim, ela é uma fantasia. Ela não é tão, assim, tem elementos de fantasia, mas eu tento sempre deixar equilibrado. Porque, assim, tem bastante romance. Tem cena dos dois, bastante interação dos dois. Tem uma cena em que aquelas cenas meio hot, assim, não chegou ainda no hot, mas tem cenas quentes já. Menina, vai ter hot nessa aventurada toda. Eu fico Com imaginando. Aquelas, né? Com certeza. Tem clichê nessa história, nesse romance? Tem o clichê de uma cama só que os personagens são duros, né? O clichê de uma cama só.
Qual outro clichê que eu coloquei, gente? Que eu não lembro assim agora. Ah, do feitos um pro outro, porque eles são feitos um pro outro mesmo. Só que existe uma maldição que não deixa eles ficarem juntos, que quanto mais um gosta do outro, né? Mais eles se autodestroem, que vai tipo, corroendo eles. Então é tipo um amor proibido, mais um clichê. Que delícia. Amor proibido é muito clichê, né, gente? Não é? Eu acho. Amor proibido é muito clichê. Eu adoro, gente. Uhum. Agora, você acha que esse livro vai dar quantas páginas? Tu tem ideia? Eu parei de escrever agora, né? No capítulo que eu tô no 22º escrevendo ele. Quer dizer, 23º escrevendo, né? Eu tô com 408 páginas em documento Word. 408. Eu espero que ele não passe das 500, assim, né? Chegue ele beirando os 500 e pouquinho, que não extrapole os 600, eu quero muito. Aí eu vou até dar uma analisada, né? Ver questões de cena, do que dá para poder retirar, o que dá para poder ajeitar, para não deixar ele tão grande, porque vão ser vários. Quer dizer, vão ser vários não, vão ser 3. 500 páginas no Word vai dar em torno aí, um livro físico, 650, 600 e pouquinhas páginas. Se o diagramador for assim, sagaz, ele diminui bastante as páginas. Mas se não for, vai pegar 500 no Word, acrescenta mais 100, 150 no físico e um pouco menorzinho no digital. Vai vir um arquivo imenso aí no digital e no físico. Caramba! Outra coisa, para dar 500 páginas, tu descreveu muitos cenários, né? Pior que não tanto. Então não que tem muito utilizou diálogo. A Shelly. Duas coisas, Ana. Ou você é descritiva nos cenários, ou você não otimizou nos diálogos. O que tu fez? Assim, tem descrições dos cenários, mas eu também, como é em primeira pessoa, eu gosto de deixar bastante o personagem próximo do leitor. Então tem bastante pensamento de personagem entre os diálogos, entre as cenas, entre tudo. E aí acaba que entra um pouco mais graças aos pensamentos deles, né? O que gostou, o que não gostou, se aquilo incomodou, se não incomodou. Que aí eu acho que traz um pouco daquela emoção pro leitor, né? De falar assim, caraca, passa a raiva junto com o personagem. Você tá ali na cabeça dele, você sabe que ele odiou aquilo. Aí eu acho que conecta um pouquinho mais. Aí, assim, fora as descrições dos cenários, ainda tem bastante dos pensamentos. Então, acho que ajuda um pouco. Deve ser uma história com mais de 100.000 palavras. É um livro imenso da nossa autora. Que coisa maravilhosa. Como é que tá o tititi dele lá no Wattpad? O feedback? Tem muita gente que gosta. Assim, tem muitos leitores, assim, tem leitores que são meio leitores fantásticos, né, do Wattpad, mas o pessoal que comenta, sempre que comenta, gosta, né? Tem algum surto. E eu estava até pensando em fazer um videozinho recentemente que era com compilados de eita, porque tem muito comentário que é só isso, assim, eita, eita, meu Deus, socorro, estou berrando, passando mal, eita. Aí eu reparei isso esses dias, aí eu, gente, tem alguma coisa aqui. Isso é muito bom também, ajuda, né, na criatividade, no incentivo, mesmo que... Fala, pode falar. É bom quando a gente tem esse retorno assim, né, que a gente tem aquele conforto de caramba, o que eu tô fazendo, as pessoas estão gostando, sabe? Sim. Aí querendo ou não, a gente sabe que o escritor se esforça.
Muito para poder fazer o negócio, né? Isso incentiva bastante a gente escrever. Agora, esse teu segundo volume, você já está produzindo, já começou? Como é que tá isso? Ainda não estou produzindo, mas ele já tem assim, a linha do que eu quero que aconteça e o final pensado. E o final pensado. Porque eu gosto de fazer um pouco assim também, né? Assim, pensar no que eu quero no final e depois traçar essa linha de como eu vou chegar até lá. E aí é meio que uma vivência dos próprios personagens. Tem coisa que eles fazem por eles mesmos, falam assim, fugir do roteiro, não quero fazer isso que você me manda fazer. Porque personagem adora fugir do que a gente colocou, né? Eu falei assim, não, ela vai ser comportada, ela vai aceitar sim. Aí chega lá na hora, a personagem não quer ser comportada, ela não quer aceitar aquilo. Ela fala, não, eu sou mais do que isso. E começa a fazer o estardalhaço dela. Então, algumas coisinhas no meio da história, elas vão mudando, mas eu tento manter aquele final ali, esperado, o que que eu quero, e prender até chegar lá, né? Eu vou construindo no meio da jornada. Os personagens ganham vida, né, Ana? Ganho. Eles nos usam como ferramenta para a gente fazer o que eles querem, e não ao contrário. A gente planeja uma cena, eles vão lá e mudam. A gente quer um final, eles vão lá e dizem que não será esse final. E aí você tem que reescrever. É muito doido isso. Quem escreve sabe que os personagens se materializam. E eles falam com a gente, hein? Eles não deixam a gente dormir, não deixam a gente comer, não deixam a gente pensar. É um caos, é um inferno isso. Bom, já que Celestial está sendo produzido lá no Wattpad e que provavelmente deve terminar ainda esse ano, porque a autora já está com planos de passar para o site da Amazon, o que é excelente. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Ana. A Ana, na verdade, é Ana Beatriz, mas o pseudônimo dela é Ana Ribeiro. Ela atualmente trabalha como administradora. Como assim, gente? Trabalha como administradora e vai para a literatura? Pois é, atualmente eu estou como administradora, porque assim, aconteceu, né? Foi acontecendo. Eu comecei lá onde eu estou atualmente, como jovem aprendiz, na verdade, e aí surgiu uma oportunidade como assistente administrativo, e eu entrei e fiquei. E, assim, é uma ótima empresa, eu adoro trabalhar lá. E fiquei ali, acabei ficando no ambiente e por enquanto eu fui fazendo, né? Terminando a minha faculdade de design gráfico, me formei agora em agosto e pretendo ver se eu consigo trocar de área dentro da empresa, já que eu tô lá, fazer os networking ali e ir para a área de design lá dentro mesmo. Ver se dá para aproveitar a oportunidade. Pois é, a nossa autora, ela trabalha como administradora, mas é formada em designer gráfico, o que tem muito mais a ver com toda essa publicação, inclusive no processo editorial, de diagramação, de capa, de construir, isso é muito legal. Ela é certificada em dublagem. Como assim, gente? Você dubla quem fala? Eu ainda não exerci nada assim da profissão, né? Mas eu já fiz várias coisas informais, tipo, para canal, essas coisas assim. E no caso eu fiz o curso de dublagem, passei por alguns dubladores que eles também são diretores, né? Mas infelizmente não cheguei a entrar no mercado mesmo de dublagem, né? Porque eu não tirei o DRT. Porque eu preciso tirar o direito, o registro de ator, porque para você ser dublador, você também precisa ser ator, né? E eu não reuni o material, não fui lá ainda tirar essa desgrama de DRT para poder começar a atuar tão bem como dubladora. Muito bem. Você faz audiobook? Eu pretendo fazer dos celestiais. Eu fiz um testezinho bem rápido, assim, pra ver como que ficaria, né?
Trabalhei o áudio com efeitos sonoros e tudo mais, pra poder dar aquele tchan na história. Mas eu não terminei o episódio inteiro. Eu fiz assim, 2 minutinhos só pra tirar aquela, não, o preview. E não finalizei. Mas eu pretendo lançar o audiobook também. Depois que eu finalizar ele, eu com certeza vou fazer o audiobook do Celestiais. E bem trabalhoso. Como dubladora, já pode fazer aí o audiobook do próprio livro, do livro de outras pessoas. Acho justo porque o mercado está em ascensão. Todo mundo quer audiobook, gente. Todo mundo tá bombando. A nossa autora também é ilustradora digital. Seu livro, você inseriu ilustração? Tem algumas ilustrações feitas por mim também, nele. Eu fiz algumas, depois eu vou te mandar. Eu fiz algumas pra você, depois eu te mando pra você dar uma olhada, mas eu também desenho. Que maravilha! Então, para quem quiser ilustradora, a nossa autora trabalha com isso. Qual é o teu Instagram? Eu não cheguei no caso assim, para ilustração, eu não chego a fazer encomendas. Mas o Instagram é esse mesmo de autora, eu não criei um outro separado para isso. Que Se acaba alguém que quiser eu tenho, ilustrar o livro, tu não faz? por enquanto eu não tô fazendo, porque tem muita coisa para fazer. Como Ah, tem meu muita Deus do coisa, céu. assim, é porque tem que dar Eu conta do trabalho, isso e vou aquilo, aí eu puxar a não estou orelha, pegando hein? demandas. É, Olha, ou você mergulha nesse mundo da literatura, ou você nunca vai conseguir tempo para se dedicar totalmente à arte. Então, quando você vier para a literatura, vem publicando, vem escrevendo, vem ilustrando, vem trabalhando audiobook, mergulha. O mundo editorial é imenso. Tá todo mundo querendo ilustrador, capista, audiobook. A procura está imensa. Então, é um mercado que dá para ganhar dinheiro, que tem espaço e que está em ascensão. Todo dia aparece alguma coisa nova. Agora, com a inteligência artificial, é mais fácil ainda. Entendeu? Então, mergulha, porque dá. No momento. já tiveram pessoas perguntando, né, sobre isso. Ai, gente, a vontade é de, assim, largar o trabalho, sabe? Falar assim, eu quero viver só disso. Viver só disso agora. Só que, por enquanto, tem que ir construindo, assim, sabe? Passinho por passinho. Mas, ó, a Shelly tá maravilhosa. Ela me incentivou a entrar, assim, começar a postar, né, tipo, no Instagram e tudo mais, e aparecer mais pra poder divulgar a obra. Porque, assim, antes nem isso eu tava fazendo, sabe? E aí, É uma delícia, gente. Aparecer, captar leitores, seguidores, interagir com eles, falar de literatura. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não troco, gente. E indico para que todo mundo faça. Mergulhem. Se você é capista, nossa, ilustradora, a quantidade de escritores infantis que precisam de ilustradores não está no gibi. A prova disso é a quantidade de gente que eu recebo aqui no projeto. Assim, ó. Então, vale a pena. Ai, ai. No momento, a escritora favorita da nossa autora é a Jennifer L. Armentrout. Falei certo isso? eu também não sei pronunciar. Ela escreveu o que, Ana? De Sangue Cinzas, a saga de Sangue Cinzas ela escreveu. E aí eu tô lendo assim, eu tô pegando todos os livros dessa mulher pra poder ler um atrás do outro, porque, juro, eu acho a escrita dela, assim, em primeira pessoa, perfeita. Perfeita. Ela consegue te mergulhar no mistério, assim, te envolver, te deixar muito próximo do personagem, que você começa a ler e você não quer mais largar. E assim, não importa o que eu tô escrevendo, se é, sei lá, se é vampiro, lobisomem, alien, dá vontade de ler tudo dela. Aí eu tô assim, sabe, quando você gosta de um escritor e fala, caramba, vou me inspirar em você, mano. E aí eu tô, tipo, consumindo bastante coisa dela pra,
aprimorar a escrita em primeira pessoa dessa forma, entendeu? De aproximação mesmo, de fazer a pessoa mergulhar e não solta. O teu livro é em primeira pessoa ou em terceira? Em primeira. Aí são dois pontos de vista em primeira, o dela e o dele. Aí eles se alteram, se Eu encontram. gosto de primeira pessoa também. Todos os meus livros são de primeira pessoa. Eu acho que passa mais Então, veracidade, sentimentalismo, emoção. Eu acho que é mais intenso mesmo na primeira uhum, pessoa, né? Bom, sim. a nossa autora ama o desenvolvimento da escrita em primeira pessoa, como ela citou agora. Inclusive, os Celestiais têm alguns traços do casal da saga de Sangue e Cinzas, porque ela é apaixonada pelos dois personagens. Oh, meu Deus do céu! Além Sim. disso, lembrando que a nossa autora está trabalhando em cima dessa trilogia e esse é o primeiro volume. Qual é o nome da trilogia? Eu botei como os Celestiais a Lenda de Elia mesmo, e não separei ainda o nome. Fica como a Lenda de Elia. Ah, então tá, então beleza. Lembrando que o livro está disponível na plataforma Wattpad. Para relembrar o pessoal, qual é o teu perfil no Wattpad, Ana? Ana B. Ribeiro. Ana B. Ribeiro. Então já corre lá no Wattpad para que vocês possam aí acompanhar o trabalho da nossa autora. Agora, Ana, fala para mim, sem me dar spoiler, tá? Qual é o ponto alto da tua história? Até o momento, e sem dar spoiler, é muito difícil, porque muita coisa acontece, mas até o momento, eu acho que é a cena da sala da fonte. É tipo um. Ai, meu Deus, como eu vou dizer? Perdi as palavras, tá vendo? Tá tão ansiosa que nem É porque é uma consegue. descoberta, assim, para o Celestial do Sol, e algo que incomodava ele já há um tempo, né? Desde a infância, digamos assim. E nessa cena, ele meio que se livra disso que incomodava ele, E de aí um não pode jeito dar spoiler. impactante. É, de um jeito bem. Tudo bem, teremos que ler. Então já corre no Wattpad para ler essa história Eu cheia não de. sei como te dizer, como dizer, né, sobre isso, dessa cena, mas muitas coisas que eu gosto, assim, pontos chave são as interações dos dois, que fica sempre um A gente provocando o entende. outro. Não se preocupe que a gente entende. Eu vou marcar a autora aqui na live, tá? @autora underline Ana Ribeiro. E aí a entrevista vai aparecer no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Ana, querida, até que por uma primeira entrevista você saiu muito bem, sabia? Obrigada. Você estava muito nervosa, ansiosa, mas você super se soltou. Olha que coisa boa. Ai, é porque sempre antes de fazer alguma coisa vem aquele nervosismo, né? Então, assim, a gente nunca sabe como vai ser, quem vai ser, como é que é a pessoa do outro lado, se a gente vai interagir bem. Então, assim, dá aquele nervosismo, né? Querendo ou não. Acho que pouco foi tudo bem. Gostei muito de você, gostei muito de estar aqui hoje. Muito obrigada também para todo mundo que estava aí assistindo. Obrigada, Shelly, que eu sei que a Shelly não tá. Ela mandou mensagem, então obrigada, gente, por essa oportunidade. Quem puder ler também, né? Será Eu muito quero bem-vindo lá. muito, muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade.
Gente, já corre lá no Instagram da autora, já segue ela para acompanhar o trabalho, porque vem livro esse ano, vem livro o ano que vem e estaremos aqui na torcida aguardando. Assim que você tiver o link, mande para mim, para eu poder compartilhar nas minhas redes sociais, sinalizando o pessoal também sobre a tua história, tá? Pode deixar. Muito obrigada. Ai, que graça! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Lembrando que eu volto ainda hoje para mais bate-papo literário. Ana, um beijo, amor, obrigada. Muito obrigada. Ó, a gente vai ficar, tem que marcar aquele chazinho lá, cafezinho no Nova América, viu? Vai ficar... Tá marcado. Eu vou mandar mensagem para você durante a semana. Pode deixar. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Uma boa noite.